E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejais uma multidão de povos. Aleluia. É em cima desse versículo que eu quero hoje trazer uma palavra para a sua vida, para a minha vida. É em cima desse versículo que eu quero fazer você hoje meditar, você refletir. Porque eu tenho certeza que hoje você entendendo o propósito de estar aqui, de dar o seu melhor para Deus, de louvar o Senhor, de agradecer o nome dEle, você entende também que hoje a palavra dEle é anunciada. E essa palavra, a palavra de Deus para a sua vida, ela pode trazer uma verdadeira transformação na medida em que você se deixa ser envolvido por essa palavra. À medida que você abre não somente os seus ouvidos, mas o seu coração e a sua mente, você pode ter a certeza que esse Evangelho é um Evangelho que transforma. Essa palavra é uma palavra que transforma vidas. Domingo passado eu estive aqui, e acredito que todos aqui ouviram, entenderam bem a palavra. E essa palavra, ela por algumas pessoas, nos grupos que eu tive, com as pessoas que eu tive, essa palavra ela não precisou ser tão escrita, ela não precisou ser tão anotada. E as pessoas conseguiram lembrar com muita eficiência daquilo que estava sendo dito exatamente na sua essência. E eu observei que o motivo que todos lembraram é porque ela se deu literalmente no Evangelho do Reino. Nosso irmão ele teve uma oportunidade na semana passada de trazer uma palavra para a nossa vida que fala exatamente daquilo que vem sendo pregado na vida daqueles irmãos que estão aqui desde o início da comunidade. E ele iniciou as suas palavras fazendo uma reflexão, uma comparação das cadeiras que estavam vazias. Mas ele literalmente levou a palavra para aquilo que nós temos aprendido no decorrer desses anos. E eu não queria fugir também desse propósito, eu queria continuar falando exatamente da mesma coisa. Porque eu observo a necessidade que temos, não só de aprender, de entender e de praticar isso nas nossas vidas. Ele veio nos trazer a reflexão o porquê da nossa inconstância e porquê que uma hora estamos bem, porquê que uma hora estamos mal. E isso em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, financeiramente, nos nossos relacionamentos. Ele trouxe isso com muita clareza e eu gostaria de também trazer isso para a sua vida. A palavra que a gente leu em Gênesis 28, 3, ela está trazendo uma reflexão, uma bênção. E não foi uma bênção qualquer, foi uma bênção maravilhosa, que traz sobre si uma verdadeira promessa. Bem, essa foi uma bênção de Isaac ao seu filho Jacó, quando ele já estava avançado em idades, a sua morte já se aproximava. E ele trouxe algo que nós estamos debatendo durante todo o decorrer desse ano. E ele diz: o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te faça multiplicar. E todos que estamos aqui, nós queremos a bênção de Deus, nós queremos crescer, nós queremos multiplicar, nós queremos viver a nossa vida com abundância. E quando eu trago isso para reflexão, eu quero que você entenda com muita clareza, porque alguns que estão aqui, talvez alguns nos visitando, não tenham ciência disso, mas os que estão aqui, já caminhando com a gente há algum tempo, no decorrer desse ano, já entendeu e já foi bem anunciado que o tema sobre o qual a gente tem pregado na vida dos irmãos é crescimento, multiplicação e conquista. E nós passamos um bom período falando sobre crescimento, e agora estamos sobre multiplicação. E esse crescimento e multiplicação, quando se fala isso, às vezes a gente pode ter uma visão meio que distorcida do que na essência é esse crescimento, essa multiplicação. A gente olha para essas palavras, para essas bênçãos, e talvez você possa entender de crescimento e multiplicação apenas de irmãos, ou seja, uma igreja lotada, uma igreja cheia, talvez um crescimento financeiro na nossa vida, talvez um crescimento de uma estrutura como um templo. Mas longe disso, eu quero trazer para você hoje, para a sua reflexão, a necessidade de um crescimento espiritual. Porque de fato, quando crescemos espiritualmente,
A quantidade de pessoas ao nosso meio, ela também cresce naturalmente. Quando crescemos espiritualmente, financeiramente também somos bem-sucedidos, porque o maior interessado em que venhamos a ser bem-sucedido financeiramente também é Deus. Glória a Deus. A gente vai entender no decorrer da nossa caminhada que se crescemos espiritualmente, os tempos também crescem, porque automaticamente precisamos nos reunir em algum lugar para congregar, porque Ele nos manda fazer isso. Então a gente entende que a essência real de tudo isso é crescer espiritualmente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero que você grave exatamente isso, para que no decorrer da semana, quando você se junte aos seus irmãos, quando você vá aos grupos caseiros, você consiga reproduzir com muita propriedade aquilo que está sendo dito para você hoje. Porque se você ouvir isso daqui hoje, levar para a sua vida e começar a divulgar, você vai começar a entender o quão importante isso é na nossa vida. Porque não são coisas que eu estou trazendo simplesmente para a sua vida, eu, seu irmão Marcelo, não. Isso são palavras do Deus Todo-Poderoso que trouxe para a sua vida. Isso são palavras que podem mudar toda a sua forma de pensar, toda a forma de agir. E isso, consequentemente, também muda os nossos resultados. E há algumas coisas que eu quero que você entenda, para que crescimento e multiplicação seja algo real em nossas vidas. Alguns passos, algumas condições que a gente precisa alcançar para esse crescimento, para que esse crescimento se dê. E uma delas é a unidade. Repita aí, unidade. 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 Eu estou pedindo para você repetir, para que isso fique gravado também na sua memória. Porque quando falamos de crescimento, a gente entende que algumas coisas são objeções para que se dê esse crescimento. Quando a gente entende que precisa haver um real crescimento na nossa vida, um crescimento espiritual, um crescimento como pessoas, um crescimento como cristão, alguns passos a serem dados, e é exatamente sobre esses passos que eu quero refletir aqui em alguns minutos. E eu prometo a vocês que eu não vou cansar vocês, eu prometo a vocês que eu vou ser breve, que eu vou ser objetivo. E por isso, eu preciso da sua atenção. E quando se fala unidade, a gente começa a tentar procurar entender o que é essa unidade. Muitas vezes a gente pensa no ajuntamento de pessoas, muitas vezes a gente pensa em estar ali unido, e eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós falamos em unidade, a Bíblia já começa a nos direcionar para algumas coisas que a gente vem entender que unidade ela tem que ser essencial no nosso meio. Senão, não há crescimento. E a Bíblia ela começa a decorrer do seguinte: poderão andar dois juntos, se não concordarem. A gente começa a observar, a entender que temos que ser unidos em tudo. E Paulo ele vem exortar em 1 Coríntios 1, versículo 10, que todos sejam unidos no seu falar, que todos venham concordar uns com os outros, para que não haja contenda. A Bíblia ela vem também nos dizer o seguinte, que um reino subdividido ele não pode subsistir. E quando a gente começa a observar essas palavras que a própria palavra ela vem nos trazer para a nossa reflexão, a gente começa a olhar por situações e entender que verdadeiramente sem unidade não há como ter crescimento, não há como haver multiplicação. Se não houver unidade, podemos até crescer, mas de uma proporção muito errônea e de uma forma muito torta, porque essa multiplicação vai dar errada. Para multiplicarmos, temos que ter unidade. Glória a Deus. E aí, quando a gente começa a adentrar dentro dos lares, e eu falo isso não de outras pessoas, talvez do próprio convívio de onde eu vim, eu observei que quando não há unidade entre os cônjuges, essa família não vai bem. Quando o esposo ele quer uma coisa, a esposa quer outra, os dois não concordam, dá errado. E os filhos automaticamente, vendo tudo isso, seguem o mesmo padrão. Quando a gente observa uma empresa, e essa empresa ela tem duas visões diferentes de dois sócios, uma hora dá errado. Então o reino subdividido ele não pode existir. Então a gente começa a entender que a unidade é essencial para o nosso crescimento. A unidade ela é essencial para que venhamos a multiplicar de forma sadia.
E aí a gente começa a trazer isso para a nossa vida e procurar talvez entender com mais clareza o que se dá essa unidade. Eu quero que você entenda isso, porque unidade, ela literalmente se dá quando você consegue não somente juntar pessoas, mas fazer com que essas pessoas tenham a mesma visão. Quando você começa a juntar essas pessoas e fazer com que essas pessoas venham ser unânimes, únicas, com cada um de nós, tendo a mesma visão, tendo o mesmo propósito, acreditando na mesma coisa. Se a pessoa, se tivéssemos que tirar uma pedra muito gigantesca aqui no meio e precisássemos retirar essa pedra daqui e colocássemos corrente nela, você já imaginou se metade de nós puxássemos para um lado, metade para o outro? Estaríamos dividindo, não teríamos unidade. Essa pedra normalmente não sairia daqui. Mas se uníssemos as nossas forças, se uníssemos uns com os outros e juntasse tudo para um lado só, levaríamos ela para onde quiséssemos. E aí a gente começa a entender a necessidade disso. E quando a gente entende a essência de unidade, a gente passa a olhar para os nossos irmãos e entendemos que somos literalmente semelhantes. Entendemos que somos literalmente filhos de um único Pai. Entendemos que literalmente temos que ter uma mesma visão de caminhar lá para cima, porque todos que aqui estão acreditam no céu, acreditam em Deus e querem um dia estar com Ele. Mas entendam uma coisa, Jesus já disse que um reino dividido ele não subsiste. Isso significa que nós temos que ter unidade. Então eu gostaria que você entendesse com muita clareza e que venhamos a ser uns com os outros, assim como o Pai em Cristo é. Glória a Deus. Jesus ele nos ensinou isso. Jesus ele veio trazer isso para a nossa reflexão. E aí muitas vezes você se depara com algumas situações onde os irmãos acreditam uma coisa e outros irmãos acreditam em outro, que é pior, nenhum dos dois vai conferir a palavra do Pai. E é por isso que coxinha dois pensamentos não consegue subsistir, não consegue seguir, não consegue progredir. Queridos, se estamos juntos no mesmo propósito, se estamos juntos numa mesma comunidade, temos que ser uns com os outros, temos que ter comunhão uns com os outros, temos que fazer parte sim da vida uns dos outros e poder nos ajudar uns aos outros. Então eu quero que vocês entendam qual foi o primeiro ponto que eu acabei de falar, que a gente tem que ter? Unidade. É o quê? Unidade. Unidade, tá ficando legal. Irmãos, além de unidade, gostaria que vocês também entendessem uma coisa. Para crescimento, para multiplicação, não há também como crescer apenas com unidade. Se venhamos todos nós a sermos continuaremos só aqui, com essa quantidade de pessoas, e talvez vivenciando essa unidade e essa comunhão. Agora, quando nós entendemos também o propósito de Deus para a nossa vida, isso é mais um passo para que possamos ter uma verdadeira multiplicação. E aqui todos conhecem, pelo menos alguma parte conhece o propósito sobre o qual está aqui. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. A pergunta que eu faço é: você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Glória a Deus. Você sabe para que você foi criado? Quando você começa a olhar para as pessoas que não têm Cristo, ou até mesmo nós confessando a Cristo, e a gente observa algumas coisas dando errado na nossa vida, a gente começa a entender qual o propósito de Deus na minha vida, para que eu nasci. E quando a gente observa os lares, as pessoas que estão próximas a gente, e a gente começa a se deparar com o sofrimento na vida delas, e a gente pergunta: para que propósito é isso? Bem, é dentro da palavra que eu quero fazer com que você entenda, se de fato você ainda não entendeu, ou se entendeu ainda não exerce isso, porque todos nós temos que ter uma só visão, todos nós temos que andar em unidade, todos nós temos que caminhar com o mesmo pensamento. E aí a gente observa o seguinte: quando Deus criou o homem, quando Deus criou a humanidade, céus e terra, fez tudo bonitinho, colocou lá, Ele deu para Adão uma esposa. E Ele disse: frutificai, multiplicai e enchei toda a terra. Depois disso a gente observa quando Deus, depois que cessa o dilúvio, Ele traz Noé, e Noé com sua família desce da arca. Ele olha para Noé e Ele fala a Noé, Ele disse: povoai e enchei toda a terra, frutificai-vos.
E quando a gente vai mais à frente, a gente observa Deus falando com Abraão e pedindo para que ele olhasse para as estrelas do céu, e se assim ele pudesse contar, assim seria também a descendência dele. Ele olha para Abraão e disse: olha para o pó da terra, e se assim você puder contar o pó da terra, assim também será a tua descendência. Promessa de Deus, multiplicação. Multiplicação para Abraão, e não para por aí. Nós também lemos em Gênesis 28 uma outra promessa de Isaac ao seu filho. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e faça frutificar e multiplicar. E aí a gente começa a entender que multiplicação é o propósito sobre o qual nós fomos criados. Você foi criado para gerar, você foi criado para dar fruto. Você não foi criado para ser infrutífero. Você foi criado para gerar, para fazer parte de uma família. Por isso que no início eu pedi para que você levantasse e fosse abraçar o seu irmão, porque você entende que é filho do mesmo pai. E se temos Deus como pai, nós fazemos parte de uma só família. E quando você entender o propósito de Deus para a sua vida, de ser família, de ser um com o seu irmão e ter unidade, você começa simplesmente a vivenciar isso. E quando você olha para as pessoas que estão necessitando e você começa a entender o propósito de Deus para a vida dela, você começa a falar com muita clareza o porquê que ela foi feita, o porquê que ela foi criada. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, podemos continuar com a nossa multiplicação. E aí, quando você entendeu que você tem que ter unidade com o seu irmão, quando você entendeu que verdadeiramente você foi criado para crescer, para frutificar, para multiplicar, você se pergunta como fazer isso. E aí cabe a nossa reflexão também nessa noite, para que possamos multiplicar evangelismo. E não há como multiplicar sem evangelizar. E aí quando a gente fala em evangelização, a gente começa a entender algumas coisas do tipo: se nós não evangelizarmos, se nós não fazermos o ID, porque muitos de nós que aqui estamos entendemos o que é ser discípulo. E quando a gente entende o que é ser discípulo, a gente entende que Cristo, depois que Ele ressuscitou, Ele reuniu os seus discípulos e Ele deu uma ordenança para eles. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aí eu queria tirar algumas objeções, eu queria falar um pouco de evangelismo com você, para que você entenda claramente o que é isso e possa também dar crescimento, dar multiplicação na sua vida. Porque entenda, se Cristo mandou e eu não faço, eu sou desobediente, eu não estou obedecendo aquilo que Cristo determinou que eu fizesse. E a gente observa que Cristo, ainda quando estava aqui, João 15, ele vem falar isso com muita clareza, que Ele é a videira e o Pai é o agricultor, e toda árvore que não der fruto, ela é cortada. Isso é, se entendemos o Evangelho, se entendemos o ID, não fazemos, Ele simplesmente vai nos cortar. E Ele disse: eu sou a vara, e a vara como de si mesmo não pode dar fruto, vocês também não vão poder dar fruto se vocês não estiverem em mim. Mas se vocês estiverem em mim, eu vou estar em vocês, e aí vocês vão dar muitos frutos. E a gente começa a fazer uma reflexão sobre evangelização, a gente começa a tirar algumas objeções na nossa vida quando a gente entende literalmente o que é evangelizar. Porque há algumas coisas na nossa mente, algumas objeções que precisam ser tiradas. Porque tem uma coisa, se Cristo mandou, a gente tem que entender o que é isso. Se Cristo mandou que nós venhamos a falar do amor dele, se Cristo mandou que nós venhamos a anunciar as boas novas, a gente fica se perguntando e dizendo o seguinte, muitas vezes, bem, para falar de Cristo, para falar do amor dele, eu preciso conhecer muito a Bíblia, eu preciso conhecer a palavra de ponta a ponta, e eu digo para você que isso literalmente não é na essência a sua grande verdade. Porque por mais que você conheça toda a Bíblia, por mais que você conheça toda a palavra, se você não demonstrar em atitude, se você não demonstrar em amor, de forma alguma você vai conseguir evangelizar as pessoas. Muitas vezes a gente acredita que pessoas, por seu bem falar ou por seu muito conhecer a palavra, a gente muitas vezes até acredita que essas pessoas elas conseguem evangelizar e elas conseguem ganhar multidões.
Mas sejam sinceros, se eu falar muito bem, conseguir persuadir vocês, e vocês não verem atitude de cristão na minha vida, de forma alguma vocês vão acreditar naquilo que eu falo. Vocês só vão acreditar naquilo que vocês veem, e isso são frutos. Isso são frutos dignos de arrependimento. De pessoas que um dia largaram suas velhas práticas e hoje estão vivendo uma nova vida. Pessoas que estão indo e anunciando aquilo que Cristo mandou, não somente com palavras, mas demonstrando isso na sua essência, com atitude, com amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. E aí a gente começa a observar, quando se fala em evangelismo, na questão que diz respeito, quando você vem de alguns sistemas, ele diz assim, olha, você tem que evangelizar e você é consagrado evangelista. E aí a gente observa, nossa, mais um título, glória a Deus. Algumas pessoas que estão dentro de igrejas, elas pensam logo assim, nossa, eu vou conhecer o mundo, Deus vai me levar a conhecer o mundo. E eu vou pregar toda a criatura, porque esse é o propósito de Deus na minha vida. Eu vou conhecer a Europa, eu vou conhecer a África, eu vou conhecer um monte de lugar. E eu começo a trazer para a sua reflexão que isso também é um engano nas nossas vidas. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Jesus, ele está indo até a cidade de Gadara e ele liberta um homem que estava ali atormentado de espíritos. Era uma legião de espíritos que atormentava aquele homem. E quando Jesus chega lá, expulsa aquela legião de espíritos. A Bíblia diz que aquele homem não podia ser preso, ele não podia porque ele quebrava cadeias, ele quebrava correntes, ele era totalmente atormentado, andava de dia e de noite por sepulcros. E quando ele tem um encontro com Cristo, depois de ser liberto, as pessoas veem ele e ficam perplexos por olhar ali a situação dele, bem vestido, falando normalmente, calmo, quieto. Eu acredito, eu posso tentar entender um pouco o porquê que ele fez aquilo, porque quando Cristo está se retirando daquela cidade, porque ele foi rejeitado daquela cidade, depois de ter feito isso, aquele ex-endemoniado, ele olha e disse que queria ir com Cristo. E eu começo a entender, acredito que vocês também entenderiam, porque quem tem um encontro com Cristo quer andar com Ele. Quem tem um encontro com Cristo quer acompanhar Ele para onde quer que Ele vá. Mas olha o que Cristo falou, não, vai e anuncia aos teus quanta misericórdia Deus teve de ti. Em uma outra ocasião, Evangelho de João, capítulo 4, eu começo a me deparar com uma mulher samaritana, onde você também já ouviu falar dessa palavra. E depois de pregar, a Bíblia diz que essa mulher, ela entrou dentro da sua cidade, ela começou a dar testemunho de Cristo. E as pessoas, mesmo conhecendo aquela mulher com a vida toda torta, essas pessoas vão, querem ouvir Cristo, querem conhecer Cristo. E eu trouxe isso para reflexão, para a nossa reflexão, para a gente entender que evangelizar, ela começa no nosso meio, começa dentro da nossa casa, começa dentro das pessoas que estão à nossa volta. Porque quando a gente entende que tem que evangelizar, a gente olha o endemoniado que ele tinha que falar do amor de Cristo. Para quem? Para a própria família, anunciar a misericórdia. Independente da vida que nós temos, a gente tem que entender que temos que ser capazes de influenciar pessoas a seguir esse caminho. Todos nós queremos estar na eternidade. Nós fomos criados para sermos eternos, nós não fomos criados para morrer, muito menos para sofrer. Nós entendemos que temos que ter unidade, nós entendemos que temos literalmente que entender o nosso propósito e fazer com que pessoas venham entender esse propósito. E aí a gente começa a evangelizar, e evangelizar nas escolas, no trabalho, no nosso convívio, no nosso objetivo. E é tão bom quando a gente tem união e comunhão com os irmãos, que a gente pode sair e pode falar do amor de Deus. Isso se torna uma coisa tão natural, uma coisa tão na nossa essência, que é prazeroso. Hoje eu tive a oportunidade de ir com o pastor na casa da irmã Aparecida. Lá nós estávamos falando com toda aquela vizinhança e foi tão bom. E até no voltar para casa a gente continuava parando pessoas e falando de Deus para as pessoas. Isso se torna muito natural. Isso sim é evangelizar. Aonde quer que venhamos, conseguiremos influenciar pessoas. E Deus conta comigo e com você. Você quer ver uma coisa?
Cada um de nós que aqui estamos hoje é porque alguém nos evangelizou. Cada um de nós que um dia conhecemos a Cristo e ouvimos, é porque alguém veio até nós e falou de Cristo. E qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Nós queremos multiplicar, nós queremos ser uma família de muitos filhos, semelhantes a Cristo. E como vamos viver esse propósito se a gente não consegue chegar e falar do amor de Deus para as outras pessoas? Há pessoas que estão conhecendo Cristo agora e nem conhecem tão bem a palavra, mas são capazes de testemunhar para as pessoas que estão próximas a si daquilo que Deus tem feito, daquilo que ela acredita, porque tem transformado a vida de pessoas. E se um dia Deus transformou a minha vida, se um dia Deus transformou a sua vida, você pode ter a certeza de que Ele quer fazer isso com outras pessoas. E Ele conta comigo e com você para que se dê a multiplicação. Semana passada nós fomos interrogados e a questão veio até mesmo para quem estava aqui pregando sobre as cadeiras que estavam vazias. Hoje nós podemos fazer uma mesma pergunta, mas não por que as cadeiras estão vazias. Nós podemos trazer para cada um de nós a responsabilidade de influenciar pessoas de um propósito eterno. Queridos, nada vai adiantar se estivermos de domingo a domingo aqui dentro, ouvindo essa palavra e não praticando. Nada vai adiantar se estivermos durante toda a semana, nos reunimos com os irmãos, estamos em grupos, louvamos a Deus, se não acreditarmos no propósito que Deus tem para nós, que é muito maior. Essa vida aqui ela é muito pequena, ela é passageira, mas entenda uma coisa, há uma eternidade esperando a mim, esperando a você. Glória a Deus. Queridos, entenda uma coisa, Cristo ele derramou o sangue dele, pagando a nossa passagem nessa eternidade. Agora nós podemos escolher o destino. Glória a Deus. Você já entendeu a dimensão disso? Você já entendeu que uma hora tudo isso daqui vai passar? Você já entendeu que o casamento vai passar, o trabalho vai passar, tudo que você possa construir aqui nessa terra, aqui vai ficar, você não pode levar nada. Só uma coisa, irmãos, que nós podemos levar, porque a Bíblia nos diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Glória a Deus. E segundo formou as nossas obras, assim nós teremos recompensa de Deus. Porém, queridos, se as nossas obras aqui nessa terra forem mal, vamos ser julgados também por ela. E aí a gente tem que trazer com muita clareza uma outra reflexão sobre a nossa vida, para que possamos literalmente viver a multiplicação de Deus para a nossa vida. Só vamos poder multiplicar, só vamos poder crescer em Cristo se nós tivermos sobre nós a unção de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós muitas vezes enganamos quando nós acreditamos que somente pastor, pessoas que são líderes, têm o dever e a obrigação de evangelizar, de falar do amor de Deus e de entender esse propósito para a vida dela. Nós nos enganamos. Porque quando Jesus voltou, Ele não chamou pastores, Ele chamou seus discípulos. Verdade. E todos aqui entendem que o discípulo é alguém que está aprendendo, é alguém que é um aluno. E todos os domingos nós estamos aqui aprendendo, todos os domingos nós estamos aqui ouvindo algo que vem do céu. Você tem o direito de concordar ou não com tudo isso aqui que eu estou falando para você. Mas eu quero que você entenda com muita clareza uma coisa. Não vai adiantar ter unidade se não tivermos unção de Deus sobre a nossa vida. Não vai adiantar entender o propósito eterno de Deus se nós não tivermos unção de Deus sobre a nossa vida. Não vai adiantar sairmos e estarmos ao nosso redor falando de Cristo se não estivermos a unção de Deus sobre a nossa vida. E como eu falei, isso não é um trabalho, uma responsabilidade de um pastor, isso não é um trabalho, uma responsabilidade de uma liderança, mas isso é uma responsabilidade de todos nós, de buscarmos a essência de Deus, de buscarmos a unção de Deus para a nossa vida. Não adianta o ministério de louvor apenas buscar a unção de Deus e simplesmente liberar sobre a sua vida louvores abençoados e você se sinta na presença de Deus. Não adianta simplesmente o pastor estar aqui e ele pregar para as nossas vidas, muitas vezes caminho que nos leva ao Senhor, porque não há uma fórmula mágica sobre a qual ele coloca a mão sobre a nossa cabeça e nós vamos entender que o céu é nosso. Ele
está de graça, a salvação é de graça, é para todos. Mas se tivermos unção de Deus sobre a nossa vida, você pode ter certeza que um dia você vai dar um Pai. Glória a Deus. Amém. Queridos, eu queria que você hoje saísse daqui com a reflexão sobre isso na sua vida. De que você foi criado com um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida é eterno. O propósito de Deus para a sua vida é que você viva uma eternidade inteira com Ele. Mas para que você viva esse propósito eterno, você precisa obedecer a Ele. Glória a Deus. A gente se depara com algumas situações, algumas pessoas, quando você fala do amor de Deus, elas dizem que acreditam que vão estar com Deus um dia, porque não fazem nada de errado, porque não mentem, porque não roubam, nunca matou ninguém. E a gente entende que o céu não são para as pessoas boas, mas são para as pessoas que obedecem. Glória a Deus, é verdade. A gente entende que o homem foi criado para ser eterno, para ter vida eterna. E ele foi colocado num jardim, num paraíso, num lugar maravilhoso. E ele perdeu esse paraíso porque ele desobedeceu a Deus. Deus disse: não coma, e ele comeu. Um dia, um anjo chamado Lúcifer, ele tinha um céu, e ele estava lá, regiu o louvor, era ministro da adoração. E um dia ele perdeu o céu, por quê? Porque não quis se submeter a Deus. A gente começa a observar esse tipo de coisa e a gente entende que se essa palavra que Deus determinou para a nossa vida, ela não for refletida, ela não for vivida, ela não for obedecida, o céu não é para desobediente. A gente começa a entender que se a gente viver conforme a nossa própria vontade aqui nessa terra, e se a gente chegar lá, se a gente não quer obedecer a Deus aqui, o que a gente vai fazer lá? Continuar desobedecendo. E aí Deus disse que a gente tem que ter unidade, Deus disse que a gente tem que ser um, Deus disse que a gente tem que congregar, Deus disse que a gente tem que participar da ceia, Deus disse que a gente deve ser manso, que a gente deve ser humilde. E a gente começa a olhar para tudo isso e a gente se depara com muitas vezes a gente quebrando todos os princípios que Deus estabeleceu para mim, para a sua vida. E aí eu quero que você se interrogue hoje, nessa noite. Será que eu estou sendo obediente? Será que eu estou vivendo aquilo que Deus determinou para mim? E detalhe, Deus determinou com muita clareza e propriedade na palavra dele. Muitas vezes somos nós que complicamos isso. Às vezes o sistema religioso ele faz com que a gente não venha viver aquilo que Cristo veio nos determinar para que venhamos a viver. E aqui, nós somos uma igreja que não somos totalmente congregacional. Nós nos reunimos aqui no domingo, nós nos reunimos aqui na terça, e nós oramos a Deus, nós buscamos a presença do Senhor. Mas aqui há algo muito forte na terça-feira. Aqui há algo muito forte nessa comunidade, quando no decorrer da semana nos reunimos nos grupos caseiros. Porque nós temos a oportunidade de aprender aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. E eu digo isso porque eu vim de um outro sistema sobre o qual me era apresentada uma palavra que eu não vivia, mas não porque eu não queria, é porque ninguém nunca tinha me ensinado a viver essa palavra verdadeiramente. Hoje em dia, se eu posso declarar para você que a minha vida tomou um outro rumo, foi porque alguém um dia me explicou exatamente aquilo que Cristo veio fazer. Cada um de nós que estamos aqui hoje, nós temos essa oportunidade. Nós entendemos que o céu é nosso, mas o céu talvez a gente não sabe quando estaremos indo para lá. Mas só que Jesus ele nos deu promessa não somente para lá. As promessas de Cristo elas foram eternas, mas entenda uma coisa, um dia os discípulos interrogaram ele e disseram assim: mestre, se nós deixamos casa, pai, mãe, irmão, família, tudo para te seguir, e o que é que nós temos em troca disso? Jesus ele foi bem claro, ele disse o seguinte: vocês receberão 100 vezes mais aqui, já nessa vida, e no porvir a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Queridos, entendam uma coisa: Deus tem promessa para mim e para a sua vida, e as promessas dele começam a partir daqui. E ter uma vida abundante com Cristo é simples. É só ouvir e obedecer tudo aquilo que determinou. Deus observou que o mundo estava sofrendo, ele enviou o Filho dele para quê? Para acabar com todo o sofrimento que a humanidade estava oferecendo.
E ele disse o seguinte: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida e começamos a ver muitas decadências sobre nós nos perguntamos: será que eu estou vivendo o que Cristo veio dizer? Porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é verdadeiro. Se Ele disse que eu vou ter uma vida abundante, se Ele disse que eu vou ter 100 vezes mais, se isso não está acontecendo na minha vida, algo está errado. E é aí que a gente começa a detectar e procurar na nossa vida o que a gente não está vivendo e que éramos para estar vivendo. O que a gente não tem obedecido e que era para a gente estar obedecendo. Quando a gente entende isso, a gente começa a buscar a Deus fielmente. A gente começa a obedecer. Ele disse: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse: crescer e multiplicar. Multiplicação está na essência de Deus. Nós nascemos de novo, nós nascemos da água, do Espírito, para dar vida. Entenda uma coisa: o céu é para nós sim. E nós não queremos chegar lá com apenas o número de pessoas que estamos aqui. Deus, Ele disse para crescer e multiplicar, e multiplicação é uma coisa muito grande. Se formos analisar, números são infinitos. Se formos fazer multiplicação, há muita coisa para multiplicar. Guaraciaba do Norte, ela ainda é pequena, mas talvez tenha faixa de uns 40 mil pessoas. Imagine, pelo menos 3/3 dessas pessoas a gente conseguindo ganhar para Cristo. A gente conseguindo mostrar para elas o propósito de Deus e influenciar essas pessoas a seguirem aquilo que a gente acredita que é eterno. Se eu estou falando para vocês hoje de uma eternidade, é porque eu acredito nessa eternidade. Se eu estou falando para vocês hoje de uma eternidade, é porque eu sei que em uma hora esse corpo, essa matéria, ela vai sair daqui. Mas o Espírito que eu tenho, o Espírito que cada um de vocês tem, você pode ter certeza que é eterno. E nós temos que levar o maior número de pessoas. Nós temos que levar o maior número de pessoas a serem parecidas com Cristo. Nós temos que levar o maior número de pessoas a estarmos desfrutando de uma eternidade juntamente com cada um de nós. Querido, se você hoje, nessa noite, entendeu o propósito de multiplicar, eu queria que você refletisse bastante sobre isso. Eu queria que você, nessa noite, pelo menos da minha parte, não sei dos irmãos, mas é a última vez que eu vou pedir para que você se coloque de pé. Talvez os irmãos possam até me pedir, e eu ainda peço a vocês que não fiquem chateados com ele. Você entendeu que você veio aqui para adorar o Pai, para adorar aquele que te dá vida, aquele que te dá fôlego? Entende uma coisa, querido? Se você entender que Jesus, Ele é o ar que você respira, você entende que você não pode ficar sem Ele.